E num torneio de um mês, você levou o Martinelli, quando começou no Ituano, até tiraram um sarro de mim. Eu falei num programa, ó, tá parecendo um menino lá que eu fui ver jogar em Itu, joga um bolão. Um bolão, esse moleque vai longe. E tá aí, ó, titular na Inglaterra. Mas não levaria ele, não. Eu levaria o Gabigol a mais. Sabe por que eu levaria o Gabigol? Levaria porque esse tipo de torneio de um mês, jogadores com a característica do Gabigol são importantíssimos. É o cara que decide em jogo decisivo. Veja o que ele faz no Flamengo. Jogo decisivo do Flamengo. Carrega o Flamengo. Quem é que bota um jogador desse não pode... E o Martinelli, ele não tem ainda... 2 vezes foi convocado para a seleção. Não tem rodagem nenhuma em seleção brasileira. Vai chegar numa Copa do Mundo, vai ficar assustado, como o Tite estava assustado na Rússia, claramente assustado. Eu me lembro a primeira coletiva dele, perguntei para ele, tá assustado, Tite? Estava assustado na Copa da Rússia, o Tite. E ele teria a opção de levar o Gabigol por merecimento, levaria, se é para levar mais um atacante, você saca o Martinelli. Então esses 2 jogadores eu não concordo. E característica diferente. Dos demais todos. Não, de todos. Que torneio de um mês ele decide. De todos. É cara decisivo, é cara de meter gol em final. De todos, característica diferente de todos eles. De todos eles. Eu achei uma injustiça. Foi isso, ó, qualidade técnica, não sei o quê, o cara é decisivo. E não é que vem... eu entendi. Alguns jogadores se destacaram no jogo contra a Bolívia em La Paz. Foi a Bolívia. Vamp, e você sempre foi um grande defensor do Gabigol. Você fala, ele é marrento. Carrega multidões aí, irmão. Olha o que o cara faz com a camisa do Flamengo. Vocês sabem quando eu torço pro Flamengo, nunca tomei uma água com o Gabigol, não sei. Contei pra vocês aqui ao vivo, com problema de informação, senão os caras mudam de canal, emissora, sei lá. Falei o que o Tite falou pro Mauro Betti, o Mauro Betti me contou, eu contei. Não há. Isso eu contei foi há 10 meses, viu, Mauro? Foi agora no programa, não. Falei, o Mauro Betti quase arranca as perucas. Você é maluco, de maluco, não. Não pedi pra você me contar. Não me conte que eu conto. E eu falei, aí, você lembra que saiu um negócio até com o meu nome, que o Gabigol fez um gol? Você lembra disso? Ele te zoou. Ele falou, você lembra que, acho que foi contra a Venezuela. Foi contra a Venezuela nas eliminatórias, né? Que ele foi, fez assim, abraçou o Tite. O Tite abraçou e falou, ele. Aí, ó, quem não gosta de mim, eu digo, vai nessa aí. Aí o resultado final. Me liga, Gabigol, que a gente conversa, me liga. Pedro agradece. Eu avisei há 10 meses atrás. Como Pedro, agradeço a informação de quem me deu. O seu Muricy Ramalho. Se você pegar... Hoje pode falar que ele acertou na mosca a indicação do Pedro pro Tite, que precisava um cara de uma função tática diferente. Falei aqui no programa. Mas precisou indicar o Pedro pro Tite? Ele não vê jogo? Pô, pelo amor de Deus. Essa é assustadora. Precisou, cara. Mas você quer a verdade disso? Não, sim, mas o cara é técnico da seleção. Sim. Ele só faz uma coisa na vida, que é assistir jogo de futebol, porque é bom para do tempo. Ele não vê o Pedro jogando, tem que o Muricy falar, olha o Pedro. Pelo amor de Deus. O Muricy falou, você precisa um cara... Se o Bruno Henrique não... O Muricy falou, o Muricy que é o consultor sem passo, falou, você precisa um cara que faça uma função tática diferente. E outra coisa... E o Tite teve, e outra na coisa, minha opinião, teve humildade. E outra coisa, mas é assustador que ele precisa. Duas coisas eu falei, duas coisas eu falei. E não vinha convocando. Duas coisas eu falei. Não, é assustador ele precisar. Duas coisas, Mauro, eu falei, Piperno aqui, ó. Do Gabigol, isso, que esse papo rolou. O Tite falou que era um dos jogadores que já tinha trabalhado como pessoa. E o do Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique é convocado, eles acharam que o Bruno Henrique não foi bem no campo reduzido. Com César Sampaio, todo mundo, vocês são loucos. O Bruno Henrique tem que ser medido numa seleção brasileira por causa de 4 conezinhos que bota e faz aí 5 contra 5, um cara que é de força, de explosão. De profundidade também. Esse negócio de 5 contra 5 é para Everton Ribeiro, Felipe Coutinho, os caras mais habilidosos que gostam de jogo curto. O Bruno Henrique foi analisar na seleção por causa disso aí. Disso, campo. E o César Sampaio falou. Agora... Gabigol estaria na tua... merecia mais que o Martinelli. Olha bem. Minha também. Eu, como ex-atleta, não posso tirar sonho... Foi a surpresa o Martinelli, porque ninguém tinha falado do Martinelli aqui. Só foi porque o Coutinho... Acho que o Coutinho machucou aí. Sim, mas pro lugar do Coutinho. Mas aí, como ela falou, tudo igual. Se você pegar, a gente acompanha. Vinícius Júnior. É que o Rodrigo joga pelo outro lado no Real Madrid, porque tem o Vinícius Júnior, mas o Rodrigo vai jogar daquele lado ali, onde o Vinícius Júnior tá. O Rafinha e o Antony, a mesma coisa. É tudo... O Gabigol é diferente. O Charleston pode fazer o centroavante. Tudo, não, mas assim, Flávio, também pode fazer a beirada. Pode fazer beirada, pode Tanto fazer que na Copa América, aqui que foi campeão, era a Cebolinha de um lado e o Richardson do outro. É isso aí. Não, mas ele pode fazer o centroavante. Ele faz tudo ali na frente. Ali eu acho que até o contrário. Pela direita. O Richardson, ele Faz joga tudo. pelo lado e pode ser o centroavante. Mas originalmente ele é o jogador de lado. Pra rádio, hein? Centroavante Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, o debate pegando fogo aqui.
Mauro César Pereira e Vamp estavam Se falando você precisar- sobre a situação aí da convocação da seleção brasileira. Se você precisar de um centroavante falso, aquele que fica lá com os zagueiros, pode sair do zagueiro pra vir fazer essa tabela com ele, mas só tem um, que é o Gabigol. E o Firmino que não foi. Não tem mais nada. O Richard vai disso. Ele pode jogar nas três ali, nas duas beiradas quem faz e ali. isso é Não o pra Pedro. vir como. Ficar como 9 lá e sair. É o Pedro. Pra O abrir. Gabriel É o Jesus. Pedro. Gabriel Jesus. É o Pedro. Então, mas o Gabigol Gabigol é mais solto. Ele é mais solto, cara. E carrega aí o Flamengo, multidões. Ele tá fazendo mais do que esses caras tudo. Aí você fala assim, mas o cara não joga na Europa, tá enfrentando os grandes zagueiros. Será que esses atacantes tivessem com a camisa do Flamengo, levaria tanto título? Ganharia tanto título? Faria tantos gols decisivos? Não, É isso aí. eu tô falando de sonho. O cara não é um trouxa jogando bola, pô. Eu avisei antes, ó. Aí tem aquele negócio de fazer o gol. Aí, ó, o cara que o cara não gosta. Nunca gostou, pô. Nunca gostou. Nunca gostou. Comportamento. Nunca gostou. Agora, Agora o comportamento do Daniel Alves. Vamp, o que você tem a dizer sobre quem foi campeão do mundo, sobre quem conhece bem a seleção brasileira, uma análise sua detalhada dessa convocação da seleção brasileira. O que você achou da seleção, da convocação no geral e a grande falha do Tite nessa convocação? Eu tive, né, como você falou bem, pilhado, eu não vou esquecer, né? Tive a oportunidade de ser campeão da Copa América em 99, jogar 15 jogos nas eliminatórias, 47 convocações, jogar 2 Copas das Confederações e a Copa do Mundo. A gente teve um pouquinho lá dentro durante 4 anos, né? E ainda vai lá, de vez em quando, não come e bebe, a gente frequenta ali tudo, né? Comer um bife diferente, um vinho diferente. Tem que ir. Tá certo. Ar-condicionado, tudo, é legal. Agora, assim, a convocação, cara, assim, eu como ex-atleta, você fala assim, tal jogador não poderia ir. Até nesse momento, eu não tô aqui, vou fazer 8 anos de casa como comentarista, né? Nesse momento eu não posso ser comentarista em cima de convocação do Tite, porque é sonho de jogadores. Chega aqui, ó, o Martinelli não tem que ir, o Gabigol tem que ir, o Neymar não tem que ir o Hulk. Isso não, como ex-atleta, todo mundo fica aquilo que você me perguntou, Flávio. Fica todo mundo com a família na expectativa. Claro. Você acha que o Matheus Cunha não estava lá agora reunido com sua família? Claro. Você acha que o próprio Firmino, o Felipe Coutinho não está triste? Claro. Que machucou ontem. Ele podia estar na relação. Então chega aqui, ó, que nem agora assim, que nem eu comento aqui. O cara falou assim, ó, eu digo, o Ituano vai atropelar o Vasco. O Ituano vai atropelar o Vasco. Aí os jogadores do Vasco falaram, aí, Vampeta, chupa. Legal. Eu comentei, achei que ia dar. Agora, Copa do Mundo, que é um sonho, tá todo mundo aí. Você fala assim, eu chego assim, ó. Pra mim não foi surpresa o Daniel Alves. Eu falei antes do programa, pra mim o Daniel Alves vai, por toda a sua carreira, por tudo que ele tem dentro da seleção com o próprio Tite. Mas você gostaria que o Gabigol tivesse ido? Na minha seleção, não sou o Tite, não tô com o César Sampaio, na minha o Gabigol não só iria como era titular da minha seleção. Eu acho que 95% da seleção todo mundo aprovou. Não sei se me pegam, tem algum dele, 95% todo mundo aprovou. Os 5% não vão decidir a Copa. Lógico, é isso aí que você falou. A maioria seria aquilo. Ô, Vampeta, eu te dou a seleção, te dou a convocação. Você vai discutir 95%. Eu acertei 95%, você vai brigar comigo por causa de 5%, não. Isso aí tá lembrando mais ou menos da discussão quando convocaram o Tyson, o Henrique. Então, assim, não muda nada. Aí chegar assim pra mim, chegar assim aqui agora. Nada. Ó, o Tite tá ali. Tá o Tite, a comissão técnica, tô até entendendo que você falou que ele tem que dar entrevista, acho também. Aí falou assim: o que é que você achou da convocação do Tite? 95%. Estaria tudo no meu mesmo. Tá ótimo. Um outro. Você vê que eu tô questionando o Gabigol. Eu não tô questionando quem vai sair. Eu também convocaria 95%. Mudaria um outro. Ó, lateral esquerdo. Foi o Telles, poderia ter o Gernão Lodge, sei lá. Pra mim é a mesma coisa. Isso. E o rendimento seria mais ou menos igual. Mas você levar um bom zagueiro no lugar do Daniel Alves pode fazer diferença. Aí, por exemplo, assim, se o Lucas Veríssimo estivesse jogando, não tivesse se lesionado, não iria o Brenner. Como eu acho que o Brenner foi, porque ele se destacou na Udinese, foi para um gigante como a Juventus, e aí já joga com o Alexandre, com o Danilo, pode pensar até em entrosamento, se quiser dizer assim, ó. Vamos supor que o Thiago Silva ou o Marquinhos se lesione. Mas ó, o Brenner, né? Já joga com os 2 laterais que vão ser titulares. Já tem um entrosamento porque eles jogam junto na Juventus. Isso quando vê o Brenner... Ali os jogadores do nível que tem ali, você pode puxar o Casimiro. Você fala assim, o Gabriel Magalhães não foi o Brenner. Pra mim é igual. Não é nada. 95% pra mim é isso aí que eu te cutuquei algumas vezes aqui, que eu teria de fato levado um zagueiro a mais e abriria a mão de um outro. Porque é o seguinte, agora são 26. Então,
O Tite fez uma convocação que é como se fossem 23 até o meio-campo, não teve nenhum jogador a mais nessas funções, e de repente ele usou essas 3 vagas a mais para o ataque. Então eu tiraria um desses atacantes e levaria um zagueiro a mais. Não pode ser uma sinalização de que ele vai jogar ofensivamente? Eu acho que é o que a gente cobra. Eu acho que pode, e é o que a gente cobra no futebol brasileiro e é o que pode fazer a diferença. De repente pode. Pode, mas eu acho que aí, numa situação, num azar danado, talvez ele corra algum risco de perder 2 zagueiros, por exemplo, para um jogo importante. Pode acontecer. Então, é um risco, é um azar. Em 94 aconteceu isso, né? Pode acontecer, claro. Em 94 aconteceu. Perdeu o próprio Ricardo Gomes, que está lá, e o Ricardo Rocha. Mas aí ele vai E Aldair e Márcio Santos segunda onda, e o Ronaldão foi convocado. Tem o Fabinho, que ele pode jogar mais para trás. O Fabinho já jogou de zagueiro, o próprio Bruno Guimarães. Casemiro. Bruno Guimarães. Em vez de recorrer a esse tipo de improviso, já poderia levar essa solução agora. E aí, de fato, o único nome que, do ponto de vista técnico, físico, que eu realmente contesto, é o Daniel. Mas aí também Mas isso entra na cota do cargo de confiança. É um presente pela carreira. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele está sendo levado para a seleção brasileira. Primeiro que eu acho que ele não vai jogar, Daniel Alves. Quem deve jogar é o Danilo. Eu me surpreenderia muito. Vamos lembrar que o Danilo se machucou na última. Sim, mas eu me surpreenderia muito se o Daniel Alves começasse como titular. Quem deve começar é o Danilo como titular. O time deve ser o Alisson, o Danilo, o Marquinhos, o Thiago Silva e o lateral esquerdo, Alexandro. Né? Alexandro. Depois no meio-campo, o Fred, Casemiro, Paquetá e Neymar. Aí o Rafinha aberto na direita e o Richarlison deve ser o cara que deve começar. Se bem que ele tem um monte, né? Tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo. Você fez a pergunta pra mim, né? Você fez a pergunta pra mim que eu queria fazer também pra toda a bancada. Você só perguntou pra mim. Então faça. O negócio do Gabigol. Eu falei, na minha estaria o Gabigol. Na sua, quem não estaria e quem você botaria? De qualquer eu tiraria o Martinelli e botaria o Gabigol. Eu botaria o Gabigol porque eu acho que ele pode ser mais decisivo. Não, só isso. Então, não, eu tiraria o Daniel Alves. Tá. Eu gosto do Daniel Alves como pessoa. Eu botaria quem? Eu tiraria o Daniel Alves. Eu botaria o Gabriel Magalhães, zagueiro. Tá bom. Flávio. Eu botaria mais um zagueiro. Não seria muito, não. Acho que isso aí mesmo. Tá dentro. Pronto. Nilson, isso aí também? Daniel Alves e Martinelli. Para mim, os dois. Mas é o que foi falado. A lista é essa. Você tem aí dois. Mas botaria quem no lugar dos dois? Tem que botar os dois. Então, o Gabigol levaria no lugar do Martinelli. É um torneio de um mês, cara. Você tem que jogar um cara. Esse menino aí, o Martinelli, eu conheço desde o Ituano. Esse menino, esse é um cara que é formado pelo Juninho. Você sabe disso, né? Ele é formado pelo Juninho, lá no Ituano. O Juninho acho que deve ter alguma ligação com ele, sei lá qual tipo de ligação, mas tem. Mas é um garoto que joga muita bola e poderia ser utilíssimo na próxima Copa. A Copa seguinte, 2026. Não é mais decisivo que o Gabigol. Se você for ver agora um cara decisivo para um torneio de um mês, esse rapaz ele é decisivo, o Gabigol. Você pode ver jogos do Flamengo, o que acontece na hora da decisão? Quem marca? Quem decide? É sempre ele. E ele não tem medo de jogar, né? Lógico, tem medo. Na seleção tem. Ele não tem medo na de seleção tem. Não é que ele tenha medo, ele tem poucas chances também. Mais que o Martinelli. Ele é um cara de grande personalidade. Jogou mal na Europa. Isso é uma mancha. Jogou mal na Europa. Na seleção entrou com muito mais receio. O Martinelli entrou rasgando. Hoje é um outro momento da carreira dele. Quando ele foi para a Europa, para a Fiorentina, era um momento. Hoje é um outro momento. Ele ganhou personalidade, ganhou força, ganhou respeito. Principalmente personalidade. Você ser o cara decisivo do Flamengo não é fácil, cara. Você ser cara decisivo dentro do Flamengo é uma dificuldade enorme. E ele é um cara decisivo dentro do Flamengo. Isso é um torneio de um mês que precisa nego assim. Vocês lembram o Chicão em 78, que aconteceu? Vocês lembram? Botaram o Chicão no jogo contra a Argentina, o Vampeta, lembra bem, meu? Lembra, foi expulso. Não. Fez uma risca, né? Fez uma risca ali no meio campo, ninguém passou. Copa do Mundo precisa de cara assim. Copa do Mundo não é pra frufru, entendeu? Copa do Mundo é pra cara que decide mesmo. É pra cara que tá lá e não tem esse negócio de medo, de coisa nenhuma. O Chicão, em 78, demonstrou isso. Num jogo que pediram pra ele demonstrar. E o Gabigol, eu tenho a impressão que num torneio assim, porque a gente tem que entender que a Copa é um torneio de um mês. Num torneio assim, ele é decisivo. É um cara que, certeza que não começaria jogando, mas se botasse ele durante um jogo e começasse a decidir jogos, poderia até ganhar a condição de titular durante a Copa.
Esse, para mim, foi o único erro não levar esse rapaz, até pelo merecimento, né? O que ele fez no Flamengo nas últimas temporadas, ele merece. O Pedro estava na reserva do Flamengo. O que ele fez nas últimas temporadas, ele merece ter ido para a seleção brasileira. Se ele é marrento, se não é marrento, isso não interessa. É um cara que mereceria. E o Daniel Alves foi pelo conjunto da obra. Não tem nada a ver a convocação do Daniel pelo que o Daniel é hoje. Pelo conjunto da obra, recebeu um presente de disputar uma Copa do Mundo, tentar ser campeão do mundo, coisa que nunca foi, né? Faltou você, Piperno, responder a pergunta do Vamp. Você tem um minutinho para responder. Quem que você não levaria e quem você levaria? Tiraria um atacante, colocaria um zagueiro a mais. Eu acho que zagueiro seria mais útil do que um monte de atacantes. E não levaria o Daniel, que é cargo de confiança. Mas aí também é algo que não é inédito na história da seleção brasileira. Aliás, de qualquer seleção em Copa do Mundo. Toda seleção tem lá dois nomes que são aí da cota do técnico, da cota da comissão técnica, mesmo não estando bem. O cara vai pela história. Como eu acho que o Felipe Coutinho iria por conta disso. O Felipe Coutinho, pelo menos, tem bom currículo em seleção brasileira. Melhor até do que o currículo recente dele em clubes. Por isso eu acho que iria. Não foi, abriu-se uma vaga a mais para o ataque e eu acho que essa vaga deveria ser destinada à defesa. Então vamos lá, Daniel, tiraria para colocar quem? Levaria, por exemplo, tentaria o Emerson Royal. Tá. É uma aposta. E aí... tiraria um atacante. Tiraria qual atacante para colocar quem? Não, eu tiraria o Martinelli, mas eu gosto muito dele. Esse menino, eu vi um dos primeiros jogos dele pela Copinha, um Corinthians 2 e Ituano 2, ele arrebentou. E botaria quem? Lucas Veríssimo. Colocaria o Lucas Veríssimo, então, zagueiro, no lugar zagueiro, do Martinelli, e o Emerson Royal no lugar do Daniel Alves. Isso aí. Concordo com os outros 24.